Bom dia a todos, estamos aqui com os probleminhas técnicos, estamos de volta a mais um sábado para adorarmos a Deus, hoje num local diferente, não podemos transmitir, o Diogo não pôde estar conosco nesse sábado, por motivo de forças maiores, mas estamos contentes por podermos mais uma vez partilhar convosco a palavra de Deus, estudando a oração do Pai Nosso, essa oração, um modelo fantástico, como nós temos visto, tem ensinamentos valiosos para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus, para nossos momentos de oração. Hoje nós não teremos o nosso momento musical, mas próximo sábado, se Deus quiser, teremos a Keliane também cantando conosco, adorando ao Senhor. Antes de nós orarmos, eu gostaria de pedir também que você, onde você estiver, também olhe para uma colega nossa de trabalho, que perdeu seu pai ontem à noite, e estamos tristes, mas suplicando a Deus que Deus possa confortar a ela, a sua família, e eu aproveito que esse momento de oração que iremos fazer, para estender a minha oração não somente à família dela, mas à família de tantos brasileiros e pessoas ao redor do mundo que estão sofrendo por causa dessa pandemia, que já perderam entes queridos, que têm familiares hospitalizados. Então vamos orar para que Deus conforte, para que Deus inculta essa esperança que a palavra de Deus nos dá, de que a vida aqui não é só essa, não é? Que através da ressurreição nós podemos ter esperança de uma vida melhor. E essa esperança que nos faz sobreviver e nos motiva a seguir em frente nesses momentos com a esperança de reencontrar os nossos queridos que um dia partiram. Neste momento, eu convido a você, onde você estiver, se possível, feche seus olhos para você se concentrar melhor, para nós falarmos com Deus e pedirmos a sua bênção sobre o estudo da sua palavra. Querido Deus, maravilhoso Pai, que maravilha, Senhor, podemos te chamar de Pai, de nosso Pai, tal como Jesus nos ensinou. E temos a certeza que o Senhor, como um Pai de amor, está disposto a nos ouvir, está disposto a nos atender às nossas orações, talvez nem sempre como nós gostaríamos, mas que bom saber que o Senhor é um Deus de amor, um Pai de amor, mas um Pai presente, que está conosco mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando o sol não brilha, mesmo quando todos nos viram as costas, não importa qual o momento que nós estejamos a atravessar, e neste momento eu quero te suplicar, Senhor, que como esse Pai maravilhoso que Tu és, Tu possas abraçar e confortar aqueles que estão enlutados, aqueles que estão sofrendo. Lhe peço pela família da minha colega, lhe peço por todos aqueles que estão sofrendo por causa dessa pandemia, lhe peço por todos aqueles que estão intercedendo por amigos e familiares no hospital, numa UTI, num leito de dor e de sofrimento, mas suplico também por todos aqueles que estão sofrendo por qualquer outra razão, por aqueles que estão passando por problemas financeiros, familiares, de relacionamento, não importa qual seja a dor que essa pessoa que está nos ouvindo nesta manhã esteja sentindo, que o Senhor possa curar, consolar, confortar, que o Senhor possa envolver os seus braços de amor, que possamos nos sentir acarinhados e acalentados em Teus braços, ó Pai. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e que possamos, através do estudo da Tua Palavra, descobrir a Tua vontade, os Teus planos e os Teus desejos para nós. E que o Senhor também nos dê o poder, a vontade e o desejo de fazer a Tua vontade também. São as bênçãos que humildemente pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6 e o verso 10. Mateus capítulo 6, verso 10, nós temos a oração do Pai Nosso e temos esse pedaço em que diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Talvez seja mais fácil nós dizermos venha o teu reino, não é? Agora, essa parte da oração, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, que é mais difícil, mais complicado para nós. Como nós pedimos para que Deus faça a sua vontade quando muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita. E aqui que entra uma questão muito importante da oração, que está relacionada com tudo o resto que nós estudamos. Então a oração está muito interligada.
O conceito de Pai Nosso, é muito importante nesse momento da oração. Por quê? Se eu compreendo que Deus é meu Pai e eu sou seu filho, e compreendo também que muitas vezes eu não tenho a visão que o Pai tem, que muitas vezes o que eu peço, o que eu quero, talvez não seja o melhor para mim, ou não seja o momento ideal, a altura correta. Então é muito importante nesse momento exercitar a minha fé e confiar que aquilo que eu não recebi da forma como eu quis, não quer dizer indiferença da parte do Pai. Não quer dizer falta de amor da parte dele. Apenas há coisas que eu não percebo. Há elementos que eu não tenho à minha disposição e que só Deus tem. E essa percepção de que Ele tem o melhor para mim em toda e qualquer circunstância, de que Ele quer o melhor para mim, me ajuda nesse momento a orar. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Cumpra-se a tua vontade, se na terra como no céu. Mas nem sempre é fácil. Vou contar aqui uma historinha para vocês, simples. Mas de o João, né, que estava orando aí para que Deus lhe ajudasse a arrumar uma boa namorada. E ele, na sua oração, ele dizia: Senhor, eu quero encontrar alguém, mas eu quero que seja feita a sua vontade, que o Senhor me ajude a escolher realmente a pessoa certa, que o teu querer se cumpra em mim. E ele foi falando a sua oração, mas no final ele disse: mas Senhor, desde que seja a Maria. Muitas vezes nós fazemos essa oração de forma muito mecânica, não é? Senhor, seja feita a tua vontade. Mas na verdade o que mais queremos é que a nossa vontade seja feita. E é tão difícil nós abrirmos mão da nossa vontade, compreendendo que Deus quer o melhor para nós. E quão difícil é aceitar isso no meio da dor e do sofrimento, que a vontade de Deus acaba por ser a melhor. Muito difícil mesmo. Mas esperamos que o estudo de hoje lhe ajude a compreender um pouquinho melhor essa questão da vontade do Senhor. E como isso pode lhe ajudar nas suas orações e, quem sabe, acalmar o seu coração. Mesmo que você não compreenda tudo, mas que você consiga exercer a sua fé, sua confiança no amor de Deus. Faça-se a sua vontade. Quando nós oramos, Jesus pede para se fazer a vontade de Deus, tanto na terra quanto no céu. Nós temos que entender que nem sempre é feita a vontade de Deus. Caramba, agora nós entramos num outro ponto, mas como pode? Por que temos que pedir para se fazer a vontade de Deus? Não é soberano, não é todo-poderoso. Ele não podia fazer com que a sua vontade se cumprisse independentemente da vontade humana? Sim, meus queridos, infelizmente, nem sempre é assim. Para Deus nada é impossível, é verdade. Mas há coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode fazer. Isso pode ser chocante, mas nós encontramos na própria palavra de Deus. Eu não vou ler esses textos, mas se você quiser, você pode procurar na palavra de Deus, você vai encontrar isso. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus não pode mentir. Deus não pode. Porque é contra a sua natureza, contra o seu caráter. Então, muitas vezes, nessa guerra entre o bem e o mal que a palavra de Deus apresenta, às vezes parece que o mal esteja ganhando terreno, prevalecendo. Por quê? Porque usa armas que Deus não usa, que Deus nunca vai usar. Usa mentira, o engano, e Deus só pode usar a verdade. E você sabe muito bem, como eu, quantas injustiças são feitas por causa do engano, da mentira, da difamação. Da mesma forma ocorre com Deus. Muitas vezes o inimigo de Deus ele semeia o joio e o mal, como vimos na semana passada. E ele acusa Deus de ter feito. E muitas pessoas se revoltam contra Deus. Muitas pessoas viram as costas para Deus e passam a odiar o único que deveria ser amado. Por uma única razão, porque pensam que Deus é quem fez o mal, quando na verdade é uma guerra, uma disputa ideológica entre o bem e o mal, e muito do mal, aliás, todo o mal que deveria ser atribuído ao inimigo, que plantou o joio no meio da noite, muitas vezes atribuído ao próprio Deus. Você compreende como isso é muito complicado e complexo? Pois é, nem sempre a vontade de Deus é feita, Deus não pode mentir. Uma outra coisa que a palavra de Deus diz, que Deus não pode fazer, que Deus não nos pode coagir a fazer a sua vontade. Ou seja, Deus não pode nos obrigar.
Deus não pode nos obrigar. Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Conta-se que Tony Blair, primeiro-ministro britânico, certa vez ele foi levado a um ato de terrorismo, eu creio que foi numa creche, numa escola, e um dos seus assessores, que não acreditava em Deus, disse para ele: como é que você explica, onde é que está Deus neste momento, em que permitiu que essa barbárie acontecesse? Como é que você entende uma situação dessa? E Tony Blair ele simplesmente respondeu: Deus não pode ser culpabilizado pelo mal quando os homens é que são maus, não é? Por outras palavras, eu creio que foi esse o pensamento dele. E é verdade. Muitas vezes Deus respeita a nossa liberdade de escolha, nós tomamos escolhas e decisões que vão prejudicar a nós e aos outros e depois culpabilizamos a Deus. Não, infelizmente, nem sempre é feita a vontade de Deus. Por isso que essa oração é importante. Nós pedimos para que se faça a vontade de Deus na terra e no céu. Olha que interessante. Na terra e no céu. E aqui nós podemos até fazer um paralelo com o estudo anterior, do sábado passado. Na terra tem a ver com o reino da graça, tem a ver com a minha posição e com a minha atitude, com as minhas escolhas. Eu divulgo, eu vivo, eu espalho o reino da graça através da minha compaixão, do meu amor, do meu caráter, da minha forma como acolho as pessoas, como eu olho para os mais marginalizados, para os desprezados, os aflitos, quando eu faço da missão de Jesus a minha também, de levar liberdade aos cativos, de levar esperança àqueles que estão desesperançados. E nesse aspecto, a vontade de Deus na terra tem um aspecto também do meu papel. Quando eu peço para que faça a vontade de Deus na terra, a vontade de Deus é expressa na palavra de Deus. Nós temos inúmeros textos na palavra de Deus. Uma delas é de que a vontade de Deus realmente seja que nós realmente façamos o bem, que nós amemos, né? Uns aos outros como Ele nos amou. Olha que coisa linda. Imagine se todos realmente cumprissem a vontade de Deus. Que paraíso que nós teríamos já aqui na terra. Era o reino da graça no seu melhor. Quando eu peço para que a vontade de Deus se faça aqui na terra, eu estou pedindo para que os planos, as vontades, os desejos de Deus, o seu sonho se materialize na minha vida e através da minha vida. Que espetacular! Mas a Bíblia fala também que a vontade de Deus, eu devo orar para que a vontade de Deus seja feita no céu. Mas no céu não é feita a vontade de Deus? O céu é um ambiente de perfeição, onde os anjos adoram e servem a Deus? Sim, mas a palavra também de Deus também diz que houve guerra no céu, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, a antiga serpente. Apocalipse capítulo 12, versos 9 e adiante, descreve essa guerra, essa luta cósmica entre o bem e o mal, que se originou no céu. Então, há uma dimensão da vontade de Deus que precisa ser cumprida também no céu e no universo. Há uma nódoa na história do universo, que começou lá, que depois veio para a terra. Mas a vontade de Deus ainda não foi cumprida plenamente também no céu. Essa terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus e que seguiram o inimigo de Deus, que antes foi o Lúcifer, não, um anjo de luz, agora se tornou Satanás, um adversário de Deus. Essa guerra um dia vai ter fim. Um dia essa vontade de Deus também vai perpetuar, vai atingir o seu ápice, o seu cumprimento total no céu e no universo. Olha que interessante, reino da graça e o reino da glória. Há um aspecto aqui na terra, né, desse cumprimento da vontade de Deus, e há um outro aspecto também da vontade de Deus, de uma forma mais macrocósmica, não é? se aqui, assim queremos dizer. Interessante o cumprimento da vontade de Deus na terra e no céu. Faça a tua vontade na terra e no céu. Muito bem. Agora, há um aspecto importante e interessante que eu gostaria de partilhar com vocês nesta manhã, de salientar. Como é que eu posso descobrir a vontade de Deus? Isso é fundamental. Não é? É importante que você faça a vontade de Deus, mas como que eu posso saber? Como é que eu posso, por exemplo, saber que o que eu estou pedindo é de acordo com a vontade de Deus ou não? Há escolhas que nós fazemos que é simples, não é?
qual a roupa que eu vou vestir hoje de manhã, não é? Quando levanta a gente faz escolhas. Qual calçada, meia, roupa, o que eu vou comer? E bem, são escolhas simples, mas e questões mais complexas. Escolher entre dois empregos, por exemplo. Você às vezes não sabe qual que é o melhor. Escolher um companheiro para a sua vida, uma companheira. Uma decisão importante que você tem que tomar, que vai afetar a vida de várias pessoas à sua volta. E às vezes não está assim tão claro. E como você vai saber qual é a vontade de Deus? Como saber que o que você está pedindo realmente é o melhor para você? Sabe, meus queridos, há algumas dicas na palavra de Deus para nós descobrirmos a sua vontade. Primeiro nós temos que descobrir como é que Deus se revela. Como é que Deus revela a sua vontade? Como é que Ele se revela? Há alguns textos na Bíblia que diz assim, que é interessante, que fala sobre a dimensão da nossa limitação para conhecer a Deus. Isaías, ele diz que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Ou seja, é inatingível o conhecimento de Deus ao ser humano. Nós, sendo tão pequeninos e limitados, não conseguimos compreender um Deus todo-poderoso, ilimitado. É impossível. É como conta-se uma história de uma criança que estava na praia e o senhor estava vendo uma atitude interessante, né, daquela criança. Ela pegava o seu baldinho de água e pegava a água do mar e colocava num buraco que ela fez na areia. E o senhor chegou e perguntou para a criança o que ela estava fazendo. Ela falou assim, olha, eu estou tirando a água do mar e colocando aqui nesse buraco. Então, o propósito, o plano dela era tirar a água do mar e colocar no buraquinho que ela criou na areia. Muitas vezes nós também temos essa ideia infantil. E muitas vezes as pessoas se frustram. Parece uma coisa simples, mas muitos cometem esse erro. De tentar compreender Deus pela lógica e pelo raciocínio humano. Nós nunca vamos conseguir compreender. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Nós não podemos colocar Deus dentro de um tubo de ensaio, de laboratório. Não podemos fazer experimentos de provar a existência de Deus. Também é certo que não podemos provar a sua não existência. Mas não podemos colocar dentro dos argumentos do raciocínio humano, da lógica humana. O apóstolo Paulo ele diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e vice-versa, a loucura dos homens é sabedoria para Deus. Então, como é que nós vamos descobrir a Deus se Deus é tão grande, infinito? Como é que nós vamos entender a Deus se a nossa razão, se o nosso raciocínio também é limitado, infinito? Como nós vamos entender o eterno, nós sendo efêmeros e passageiros? Como nós vamos entender o infinito, sendo seres finitos? Há uma coisa interessante que a Bíblia diz. Que nós só podemos conhecer a Deus à medida que Ele se auto-revela. Olha que interessante. Então, nós podemos compreender a Deus, não na sua plenitude, isso é impossível, mas nós podemos compreender aquilo que é suficiente para nós. Aquilo que Ele entendeu que era fácil de nós compreendermos e assimilarmos da nossa linguagem humana. Então, nós vamos encontrar aqui algumas formas que a Bíblia fala de Deus se revelar. Uma delas é através da própria natureza. Em Salmos, capítulo 19, agora convido você a ir ao livro de Salmos, está no meio da Bíblia, que é um livro de orações e de cânticos, de orações se transformarem em cânticos. Salmos 19, versos 1 a 6. Olha esse hino de Davi, que tem aqui uma poesia muito linda, não é? Ele escreve isso de uma forma poética fantástica. Olha só, ele diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, qual noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Que linguagem poética linda, né? Ele descreve o céu, o sol aqui como um noivo, né? Saindo do seu esplendor, como um herói, percorrendo o seu caminho. Realmente, uma das coisas que mais me fascina são
é o pôr do sol, né? Ou os pôres do sol. É uma coisa impressionante, eu acho lindo, fantástico demais. Então, a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus. Quando você olha para a natureza, ela fala de Deus. É impossível você olhar para um céu estrelado, ou então ainda melhor, você pegar um telescópio, ou você estar realmente, né, num ambiente em que você consiga visualizar as estrelas, os planetas, imagina um planetário e por aí afora. É uma coisa impressionante. Nós nos sentimos muito pequeninos diante da grandeza e imensidão deste universo. Mas uma das coisas que nós perguntamos neste momento é: quem fez tudo isso? De onde isso tudo apareceu? Deus se revela através da natureza, sim. Há uma necessidade de um Criador, né? A natureza indica um design inteligente por trás, né? E desculpa os evolucionistas, mas é incompatível o evolucionismo com a Bíblia. Você pode se dizer cristão e ser evolucionista, mas se você acredita na Bíblia, na palavra de Deus, nas palavras do próprio Jesus, você tem que se questionar. Bem, mas Isaac, mas a ciência prega a teoria da evolução como se fosse uma coisa estabelecida, como uma lei. É verdade, mas é uma teoria apenas. Ela prega como lei, mas é uma teoria. Tal como a teoria de um design inteligente, de que um Deus criador que fez tudo isso, a teoria do evolucionismo também, de que tudo veio do nada, é uma teoria. Ambas são teorias. Você também não pode comprovar a teoria da evolução através de repetições, não é? A diferença entre uma teoria e uma lei se dá justamente nisso, não é? Que uma lei você pode comprovar repetidas vezes, você pode experimentar, não é? E através de repetidas vezes você comprova que aquilo é uma lei, como a lei da gravidade, não é? Qualquer objeto que você solta vai cair na Terra. Então, se você fizer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, isso é uma lei. Não pode mudar, sempre vai ser assim. Agora, uma teoria não. Uma teoria pode sofrer mutações, né? Descobertas novas podem trazer nova luz sobre isso. Não pode ter o mesmo estatuto de uma lei. E isso nós temos que ter em mente quando estudamos a palavra de Deus, porque o fato de você crer em Deus não quer dizer que você tem que aposentar a sua razão. Há indícios na própria ciência que nos leva a crer que há um Deus Criador, sim. Querem ver? Há mais coerência em eu acreditar que há um Deus que fez tudo, que planejou tudo isso, do que acreditar na teoria da evolução que tudo veio do acaso, por uma simples razão. A teoria da evolução ela entra em choque com uma lei. E qual é a lei? A segunda lei da termodinâmica. A lei da entropia, que tudo leva para o caos. E é verdade, essa é uma lei. Se você pegar uma casa, você constrói uma casa, certo? A casa está perfeita, linda, ok? Novinha, limpinha, se lavou, pronta para morar. Mas se você deixar aquela casa inabitável, e você deixar ele passar ali 3, 4, 5 anos, você voltar lá, como é que vai estar aquela casa? Vai estar limpa como estava? Exatamente do jeito que você deixou? Ou está mais suja, deteriorada? E se você passar ali 50, 100, 1000 anos, meu amigo, você pode ter a certeza que aquela casa não vai se aguentar. Por muito bem feita que tenha sido construída, não vai estar do mesmo jeito. Porque tudo tende ao caos. Tudo tende ao caos. Esse é um princípio desta lei. E essa própria lei diz também que o nada não gera nada. Ou seja, para existir alguma coisa tem que haver algo, uma outra força que o leve a aquele movimento, aquela ação. Ou seja, a teoria de um design inteligente, de que há um Criador por trás de todas as coisas, é mais coerente com essa lei. Porque você não consegue imaginar que, voltando ao princípio da construção e da casa, né? Se você chegar na minha casa, né, na casa do meu pai, e você perguntar, Isaac, quem é que construiu esta casa? Eu disse, não, ninguém. Eu falei, como não ninguém? Eu falei, não, essa aqui foram milhões e milhões de anos, e bilhões de anos que levaram para se fazer essa casa, mas ninguém colocou um único dedo aqui. Ninguém planejou nada.
A areia veio com o vento e juntou-se com o cimento, com a argamassa, depois construiu os tijolos, depois veio o concreto e tal, e foi assim, se construindo e tal. E eu poderia inventar aqui umas teorias aqui bem interessantes, mas eu tenho certeza que você não creria em mim. Mas como pode o ser humano acreditar que uma casa não pode ser construída do nada? Por mais complexa que pareça construir uma casa. E conseguir acreditar que eu e você viemos do nada. Que somos muito, muito, infinitamente mais complexos. O olho humano. Olha só para o olho humano a complexidade que é. O coração. E podemos falar de cada órgão do nosso corpo. Tem uma complexidade impressionante. Então a natureza, sim, quando você olha para a natureza, quando você olha para essa imensidão do universo, você diz, com a organização, com as próprias leis que regem o universo, você pergunta quem é que estabeleceu essas leis? Quem é que mantém esse universo em funcionamento? Quem é que criou todas essas coisas? Deus se revela através da natureza. Nada melhor, e agora, fazendo uma aplicação agora para o tema da vontade de Deus, nada melhor muitas vezes quando você tem alguns assuntos importantes para decidir. Nada melhor porque você se dirigir em meio à natureza para você conversar com Deus. Sentar a Deus à beira de um riacho, talvez um pôr do sol, livre dessa confusão, desse barulho que é esse mundo consumista, materialista que nós vivemos, muitas vezes nos impede de, no meio da calma e da paz, nós encontrarmos a vontade de Deus. No meio da natureza nos sentimos mais conectados com o Criador. Fica aqui um apelo para você. Talvez até um remédio para a própria ansiedade. Nós estarmos mais em contato com o natural, com aquilo que é de Deus, né? Que Deus fez. Às vezes admiramos tanto o artificial, aquilo que é obra humana, e esquecemos das digitais de Deus, não é? No Criador. Às vezes Deus pode falar através de você, acalmar o seu coração através da natureza, através do sorriso de uma criança, através do afego, do carinho de um animal. De repente, se você for como eu, você vai sentir isso também, o amor de Deus através dos animais, dos cachorros, dos gatos. Que coisa! E como eles demonstram amor e afeto. E depende tudo do prisma, da forma como você vê. Você pode sim ver o carinho, o amor e o cuidado de Deus nas pequeninas coisas. Na natureza de Deus. A natureza revela a Deus. Mas ela é imperfeita, a natureza de Deus. A mesma natureza que revela um Deus de amor, quando você pega uma rosa e você vê aquelas pétalas lindas, cheirosas, os espinhos também revelam também o outro lado, o efeito do grande conflito entre o bem e o mal. Infelizmente, a dor e o sofrimento, a mesma natureza que nos traz alegria, às vezes também traz as tempestades, os ciclones, os furacões, terremotos, a seca e por aí afora. Então, a natureza é uma revelação de Deus, mas não é uma revelação perfeita da vontade de Deus. É parcial. Nós temos que ter isso em mente. Nós vamos ver uma outra forma como Deus também se revela. Olha que interessante, Deus se revela também através de conselheiros, de amigos. É verdade, Provérbios capítulo 15, 22. Olha o que diz aqui. Esse texto também é muito interessante para descobrir a vontade de Deus. Provérbios capítulo 15, verso 22. Diz assim: onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Nunca fie na sua própria sabedoria. Nunca confie no seu próprio entendimento. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Muitas vezes Deus se revela também através das pessoas. Deus se revela através dos nossos amigos, dos nossos familiares. Quantas vezes a gente quebra a cara porque a gente não ouve os outros? Todo mundo diz a mesma coisa. Você vai se estrepar nesse negócio. Não, mas eu quero abrir esse negócio, eu vou para frente e não ouço ninguém. Não ouço amigos, não ouço conselheiros, não ouço um pai, não ouço uma mãe, não ouço a esposa, não ouço o esposo. E aí eu vou e quebro a cara. Quando Deus já tinha falado para mim, através das pessoas que estavam à minha volta. Quantos relacionamentos, não é, que estão fadados ao fracasso? Todo mundo vê que não vai dar certo.
Todo mundo aconselha, todo mundo fala, mas a pessoa não quer ouvir. Então, meu amigo, ouça na multidão de conselheiros da sabedoria. Deus fala através das pessoas. Bem, mas também não é a revelação perfeita de Deus. Há situações em que a maioria pode estar errada também. E agora, puxa, Isaac, é verdade. Que confuso, não é? A natureza é uma revelação imperfeita, os amigos também. Às vezes, a vontade de Deus pode estar acima da vontade da maioria. Às vezes, Deus pode ter um plano para você. E às vezes, as pessoas que estão à tua volta podem não enxergar e não saber. Isaac, então como saber? Então, ouça os seus amigos. Ouça a natureza de Deus. Esteja em contato com ela para ouvir melhor a voz de Deus. Mas não fique só por aí. Às vezes, no somatório das coisas é que nós encontramos a resposta, a segurança, não é? Então, vamos a mais umas dicas da palavra de Deus também. Vamos a Romanos, capítulo 2, verso 15. Nós encontramos agora um outro texto muito interessante. Porque Deus nos fala através da nossa consciência. Olha que interessante. Deus fala através da minha consciência também. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, e o versículo 15, diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Deus atua através da nossa consciência. Aquela famosa luta, não é? Daqueles anjinhos do bem e do mal. Um dizendo, olha, vai por aqui, outro dizendo, não é bem assim. Deus fala através da nossa consciência. É interessante que Paulo está falando aqui de pagãos, de pessoas que nunca tiveram contato com a palavra de Deus. Mas ele diz que não são desculpáveis diante de Deus, porque eles serão julgados de acordo com a consciência deles. Porque Deus também fala a consciência da humanidade. Há coisas que são universais, é porque Deus coloca no coração do homem independente da cultura. Quer um exemplo? O valor da vida. O valor da vida humana. Em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, onde você for, independente de escolaridade, de ambiente de formação, o valor da vida é um valor supremo. Quem é que colocou no coração do homem? Né? Os princípios dos 10 mandamentos da lei de Deus estão presentes na consciência humana. Em qualquer canto do mundo. Agora, Isaac, a consciência é um guia perfeito? Também não. Porque muitas vezes eu posso achar que estou certo, que estou correto, e quebrar a cara do mesmo jeito. E não ser essa a vontade de Deus para a minha vida. E aí que entra um ponto muito interessante. Nós vivemos num mundo em que o relativismo ele acaba por imperar, não é? E a gente vê aí as consequências desse relativismo em tudo, não é? Porque cada um quer seguir a sua própria consciência e mais nada. Não importa o que o outro pensa, o que o outro sente, o que importa é o que eu sinto, o que eu penso, o resto que se dane, né? Esse pensamento pode ser muito perigoso. Eu sou adepto da teoria que nós devemos ser escravos do pensamento dos outros. É verdade, às vezes a gente fica escravizado do que o outro pensa, o que o outro vai dizer, e a gente deixa de viver. Não é isso, mas eu acredito que temos que ter um equilíbrio. Porque você não pode, de forma alguma, se guiar unicamente pela sua consciência. Se você se guiar unicamente pela sua consciência, você pode se dar mal, porque a sua consciência também não é infalível. Há culturas pelo mundo afora, por exemplo, que estão querendo naturalizar a pedofilia, por exemplo. Você concordaria com isso? Pois é. Mas a gente é aparentemente muito boa defendendo isso, porque a sua consciência não lhe acusa. A consciência dele já não lhe afeta, estão com a consciência cauterizada. Há pessoas, por mais que você possa parecer absurdo, mas tem traficantes e bandidos que oram, que pedem a unção de Deus antes de cometer um delito. Você pode imaginar uma coisa dessa? Eu vi um artigo sobre isso, né? De que traficantes evangélicos, imagina, uma coisa que para nós não conseguimos imaginar, que alguém possa pedir a bênção de Deus antes de cometer um crime, tirar a vida de alguém, roubar, matar. Mas para essas pessoas acaba por justificar de tantas formas, não, eu preciso, não, ele também rouba, ele também é justo dentro da nossa sociedade. Então,
cuidado, cuidado. Cuidado com a consciência. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através dos amigos, dos conselheiros, da nossa consciência, mas ainda assim temos que ter algumas reservas. Não podemos basear as nossas decisões unicamente nesses elementos que Deus nos dá para conhecer a sua vontade. Isaac, então como que eu vou ter um guia seguro para descobrir a vontade de Deus? Meus queridos, temos sim um guia seguro. Esse guia é apresentado por próprio Jesus em São João capítulo 5 e o verso 39. Olha, esse texto é um texto muito interessante, que fala como Deus se revela. Jesus, ele revelou o seu propósito ao vir aqui a esta terra, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, ele veio para revelar quem Deus era. Esse Pai de amor, não é? Esse Pai de amor que nós vimos na primeira mensagem. Mas antes de ir a João, eu gostaria de levar vocês a Hebreus. Falando sobre esse texto em que Deus se revela através de Jesus, olhe só onde nós vamos encontrar a revelação máxima de Deus. Você quer descobrir quem Deus é e a sua vontade? Então você tem que ler Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, os versos 1 a 4. Olha só o que diz, como esse texto é extraordinário. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, o que Paulo está dizendo é que Deus tem muitas maneiras de falar, não há única forma de falar. E Deus não fala a uma única pessoa também, ok? Atenção, ele fala de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e diz assim, nestes últimos dias, nos dias de Paulo, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Paulo diz claramente que Deus falou através de Jesus e que Jesus é o Criador de todas as coisas. E ele é o resplendor, diz o verso 3, o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Você quer conhecer então exatamente quem Deus é? Conheça Jesus. Você conhecendo Jesus, você vai conhecer quem é Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus queridos, você quer saber quem Deus é? Estude a vida de Jesus. Está ali. Deus, ele se revela de muitas maneiras, através dos pais e dos profetas. O que Paulo estava dizendo através da Bíblia. Né? Através da Bíblia, dos escritos proféticos, da palavra de Deus. Mas nunca tão claro quanto na figura de Jesus. Então você pode estudar a Bíblia e você vai conhecer melhor a Deus. Mas você quer conhecer Ele de uma forma mais profunda e intensa? Quem Deus é, o seu caráter, na sua essência, estude a vida de Jesus. Ali você tem Deus como Ele é. Mas, Isaac, agora a pergunta é, se Deus se revela através de Jesus, como é que eu posso conhecer Jesus? Não é? Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus através de Jesus? Bem, vamos deixar o próprio Jesus falar, não é? Jesus, ele diz em São João capítulo 5, verso 39, ele diz o seguinte, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E o verso 40, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está falando para os judeus, está falando para os líderes religiosos daquela época, e esse examinais as Escrituras, em princípio, no seu sentido original, não é uma ordem para nós examinarmos, ele está dizendo que vocês examinam as Escrituras, está no passado, né? É como se fosse no passado, vocês examinam as Escrituras porque vocês querem ter a vida eterna, é isso que Jesus está dizendo. Agora vocês ignoram que são essas mesmas Escrituras que falam de mim, testificam de mim, elas apontam para mim. E contudo vocês não querem vir a mim para teres vida. Então Jesus está falando, se vocês procuram na Bíblia a vida eterna, mas a Bíblia aponta para mim. E eu sou a fonte da vida. Então, mas vocês estão indo na Bíblia, mas não estão vindo a mim, de nada vale. Olha que interessante. Jesus disse que se eu quero, então, por outras palavras, se eu quero descobrir realmente quem Deus é, eu tenho que descobrir quem Jesus é. Mas para descobrir Jesus, eu tenho que estudar a palavra de Deus. E toda ela aponta para Jesus.
É claro que em alguns momentos a Bíblia aponta de uma forma mais sutil, mais velada, por trás dos bastidores. Na pessoa, na sua vinda, na sua encarnação, a revelação está muito clara, evidente. Mas nós nunca deveríamos estudar a Bíblia sem ter isso em mente. Que há um Deus que ele necessita ser compreendido. Há um Deus que, em seu infinito amor, ele quer se fazer compreender à humanidade. Deus poderia ser simplesmente um ditador arrogante, prepotente. Ele disse, não. Ele simplesmente afirmar, eu sou amor, então tudo que eu faço é por amor, não tem que dar satisfação para ninguém. Não é assim que Deus faz. Ele faz, ele age, mas ele procura demonstrar o porquê. Ele dialoga, ele quer ter um relacionamento com o ser humano. Não é um Deus distante, impessoal. Não, é um Deus que ele quer ter uma relação íntima, profunda conosco. Por isso ele armou a sua tenda aqui na terra, através de Jesus. Por isso ele se encarnou, através da Virgem Maria, e nasceu como um bebê, e cresceu como um de nós, e morreu por nós numa cruz. Porque Deus tem essa necessidade muito grande, por ser um Deus de amor. O amor não existe sem relacionamento. Ele quer se relacionar comigo e com você. E o relacionamento que ele quer ter é através da palavra de Deus. E é através dela que eu descubro a vontade de Deus. É através do estudo da palavra de Deus, não um estudo superficial, esse examinar. As escrituras no grego é o verbo ergonomai. É como um mineiro que cava fundo à procura de um tesouro escondido. E quando eu procuro a vontade de Deus com sinceridade de coração, quando eu estudo a palavra de Deus com afinco e eu quero descobrir qual é a sua vontade, o seu desejo para mim, aí sim, essa vontade de Deus vai se tornando mais clara, evidente e mais segura também. O que eu encontro na natureza, o que eu encontro nos amigos, nos conselhos, o que eu encontro na minha consciência, eu tenho que ser sempre avalizado e ter a sua base na palavra de Deus. Aí sim eu posso tomar uma decisão segura. Mas Isaac, e agora para concluir? Mas e quando eu estudo a Bíblia, eu faço tudo isso, eu procuro meditar, entrar em contato com a natureza, ouço amigos, familiares e a minha própria consciência, mas parece tudo confuso, não parece claro? Ah, meus queridos, há dois elementos aqui que para concluir é fundamental. Primeiro, eu tenho que ter fé. Quando eu cumpro todos os requisitos que Deus pede, quando eu faço tudo que está ao meu alcance, a fé não é o mesmo que presunção, que fique bem claro. Há muitas pessoas que confundem fé com presunção. Há pessoas que acham que eu tendo fé não preciso trabalhar, por exemplo. Eu acredito que Deus vai simplesmente cuidar de mim, prover minhas necessidades sem nenhum esforço humano. Isso é presunção. Presunção é eu me expor ao perigo achando que Deus vai me livrar. Lembra a segunda tentação de Jesus no deserto? Satanás levou ele no alto do pináculo e mandou ele ser tirado ali para baixo. E diz, olha, a palavra de Deus diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te livrar de todo o mal. Jesus entendeu que aquilo não era uma prova de fé, era uma provocação de presunção. Porque Jesus estaria se expondo deliberadamente ao perigo. Ele diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a fé me leva a agir também. Então eu ajo, eu faço a minha parte, eu cumpro o meu dever, eu faço aquilo que está ao meu alcance. Mas há momentos em que mesmo eu fazendo tudo que está ao meu alcance, parece que as coisas não estão claras, eu não consigo descobrir qual é a vontade de Deus. E é nesses momentos, meus queridos, você tendo feito tudo que está ao seu alcance, tudo aquilo que você acredita que deveria ser feito, é o momento de você confiar plenamente em Deus. E o livro de Salmos tem um texto muito lindo e conhecido de muitos de nós, Salmos 37, 5 e 7. Talvez esteja falando para alguém que esteja confuso, para alguém que esteja passando por uma dificuldade tão grande que não consiga compreender os planos de Deus na sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação de perda muito grande e você não entende o porquê que Deus permitiu que você esteja sofrendo tanto. E você começa a raciocinar e analisar todo o contexto, você não consegue compreender porquê. Sabe, meu querido, neste momento, quão importante é você exercer a fé. E esse texto que eu vou ler da palavra de Deus, compreenda que é a mensagem de Deus para você nesta manhã. Ele diz assim,
Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E olha o que diz o verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Eu gostaria de deixar essas duas partes aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor e descansa no Senhor. O que é entregar o caminho ao Senhor? Entregar o caminho ao Senhor é nada mais, nada menos do que você entregar a sua vontade a Ele. É você orar. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu estou cansado de lutar. Estou cansado de patinar na areia, de não conseguir sair do lugar. Eu reconheço que eu não estou conseguindo. É a hora, sim, de eu descansar em Ti. É a hora de eu entregar o meu caminho. Entregar o caminho ao Senhor é deixar que Ele faça o caminho. Não é eu escolher o caminho. Entregar o caminho ao Senhor é dizer, Senhor, o Senhor é que faz o caminho. É como alguém que anda no mato, na mata, na selva amazônica, e que vai ali fazendo o caminho com o facão. Então, é eu deixar que Deus vá à frente, na selva, na floresta da vida. Ele que, com o facão à frente, enfrente os perigos. Ele que abre o caminho. Ele que derrube o que for necessário, que enfrente os perigos que for necessário por mim. Eu vou atrás, simplesmente na sua sombra, no seu abrigo, confiando que Ele tem o melhor para mim. Ah, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não consiga ver muito à frente, mesmo que aparentemente esteja tudo escuro à minha volta, eu creio que Ele é a minha luz. Eu creio que Ele é o meu conforto, a minha segurança, eu creio que Ele é a minha paz. Isso que é entregar o caminho ao Senhor. Descansa no Senhor e espere nele. Eu estava estudando no IAP, no colégio interno, fazendo o ensino médio, e eu lembro que uma vez minha irmã, a gente trocava a época das cartas, não é? Eu sou desse tempo. Os mais jovens não sabem o que é isso, não é? Os mais novinhos. Mas em que a gente recebia cartas. E um dia minha irmã mandou um marca-página para mim. E no marca-página tinha aquelas séries bilinguido, não é? Daquela formiguinha. E aparecia um dedo e uma formiguinha totalmente esparramada, toda à vontade, deitada naquele dedo. E aparecia esse texto. Descansa no Senhor. E a tradução ela dizia, espere pacientemente pela sua ação. Eu achei tão lindo aquela imagem, muito ilustrativa de como Deus quer que nós confiemos nele, não é? Esperemos nele, descansemos nele, esperamos pacientemente pela sua ação, simplesmente nos relaxamos nos braços do Senhor. Muitas vezes estamos mesmo cansados e às vezes o melhor que temos a fazer é deixar de trabalhar e descansar nele, depois de ter feito tudo. Não presunção, mas confiança. Confiança de que Deus vai agir, de que Ele sabe o que é melhor para mim, de que Ele é um Pai de amor. Esse é o primeiro elemento importante para a gente descobrir a vontade de Deus. Mas segundo, há um outro elemento também. É o fato de eu querer fazer a vontade de Deus. Nada vale descobrir a vontade de Deus para minha vida, Ele revelar, e eu não querer fazer. Mas esse querer fazer deve ser motivado pelo amor. Não há outra coisa que Deus espera dos seus filhos realmente aceitável diante dele que não seja uma relação de amor. Porque se for por outra razão, qualquer ela que seja, qualquer outro interesse, não é o ideal. Não é o que Deus quer para nós. Olha o que diz João, capítulo 14 e o verso 15. Diz exatamente o seguinte, o Evangelho de João 14, 15 diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A relação que Deus quer de obediência de nós para com Ele deve ser uma relação de amor, não de imposição nem de obrigação, mas de amor. Quando eu compreendo o seu amor por mim, quando eu compreendo que Ele é um Pai de amor, quando eu compreendo que Ele é o Deus que se encarnou e deu a sua vida por mim e por você, para que eu tivesse a libertação da culpa, do medo, da dor, para que eu pudesse ter paz, esperança e vida eterna, aí sim eu me entrego, confio, mas eu também amo, eu também correspondo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz o apóstolo São João. E essa relação de obediência por amor é uma relação muito interessante. Eu termino contando uma história para vocês.
Na época da escravatura norte-americana, não é, que muitos negros foram escravizados, essa triste história, não é? Não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, em que os negros eram tratados como objetos e pior do que animais, eram mercadorias. E havia um negro que ele cansou de trabalhar. Ele raciocinou, por mais que o trabalho dê o meu melhor, realmente eu sou maltratado, sou desvalorizado, eu prefiro morrer do que trabalhar. Eu não quero mais dar esse gosto a alguém que se considera dono de mim mesmo. Eu não quero ser mais escravo de ninguém. E deixou de trabalhar, apanhava do seu dono e nada. O seu dono também não queria matá-lo porque não queria perder o dinheiro. Então, esse patrão decidiu, esse proprietário, né, que se dizia proprietário daquele senhor, decidiu vendê-lo e colocou num leilão. E esse homem estava no leilão, estava acorrentado e ele vociferava, praguejava, cuspia, dizia palavrões, toda sorte de impropérios para quem estava ali à volta, tentando comprá-lo, para que ninguém realmente se interessasse por ele. Esse era o seu objetivo. Mas havia um homem vestido de branco, era um quáquer, um abolicionista, e ele foi cobrindo todos os lances. E à medida que ele ia cobrindo os lances, aquele homem vociferava: eu não vou trabalhar para você, você está perdendo o seu dinheiro. E cuspia e maldizia, mas aquele homem conseguiu comprar aquele escravo. E quando ele deu o lance final, aquele homem cuspiu no seu futuro patrão, né? E disse que ele tinha perdido o seu dinheiro, estava rasgando o seu dinheiro. Mas aquele homem gentilmente falou para aquele homem, falou para outros senhores: olha, desprendam ele, tirem as correntes. E tiraram as correntes daquele senhor. E ele, olhando bem para aquele negro, ele disse: olha, eu não te comprei para você trabalhar para mim, eu te comprei para você ser livre. Você é livre. Você pode seguir a sua vida. Você de agora por diante é um homem livre. E aquele homem virou as costas e foi caminhando embora. Aquele negro, ele de repente mudou o seu semblante. Aquele homem que era um homem tão amargo e tão agressivo e cruel, né? Agora caiu em si e ficou comovido diante de tanto amor. Alguém que não lhe era parente, não lhe era familiar, não lhe era conhecido, não tinha nenhuma obrigação para com ele, mas se importou com ele. Se isso não fosse amor, o que seria? Aquele homem ficou sensibilizado e correu atrás daquele quáquer e perguntou: como é que é? É verdade mesmo que o senhor não quer que eu trabalhe para o senhor? Por que o senhor me comprou? Ele disse: não, eu não lhe comprei, ninguém tem direito sobre a vida de ninguém. Eu paguei o valor do seu leilão porque eu acredito que você é um homem com direitos como eu, você é igual a mim, você é livre para você ir embora, seguir a sua vida. Você não me deve nada. Siga o seu rumo e seja feliz. Ele então olhou para aquele homem e se ajoelhou aos seus pés, agarrando naquele quáquer, e disse: não, por favor, me permita eu ir com o senhor. Eu quero trabalhar para o senhor por resto da minha vida. Porque ninguém nunca se importou comigo como o senhor. Nunca ninguém me amou. Sabe, meus queridos, o que mudou naquela relação? Aquele homem que não queria trabalhar, agora de repente quer trabalhar para o resto da vida. O que mudou foi a relação de amor. Sabe, é essa relação que Deus quer ter conosco. Uma relação de confiança, mas uma relação de amor. Quando eu compreendo que Deus me ama tanto, tanto, que Deus é meu Pai, que Deus quer o melhor para mim, eu não vou querer outra coisa a não ser que a sua vontade seja feita na terra e no céu. Eu vou querer fazer a vontade dEle, porque eu sei que fazendo a vontade dEle, Ele estará fazendo o melhor para mim. Essa relação que Deus quer ter comigo e com você. Que Deus lhe abençoe, que Deus acalme o seu coração, que a vontade de Deus se cumpra não somente no céu, mas na terra, na minha e na sua vida também. É o meu desejo a mim e você nesta manhã. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, quantas vezes estamos por meio de caminhos tão escuros, tortuosos, cheios de percalços, de perigos,
Muitas vezes não sabemos qual é a Tua vontade, o Teu querer, mas nessa manhã, pela Tua palavra, encontramos conselhos maravilhosos e queremos, sim, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor use todos os elementos que estão à sua disposição. Estudamos alguns, mas talvez até haja outros que o Senhor quer falar e usar para chegar até nós. Estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Mas não só. Queremos ter uma relação de confiança total. De uma entrega total a Ti. Confiando plenamente em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis que nós não conseguimos compreender e através da nossa mente limitada entender os Teus planos para nós. Mas queremos confiar em Ti. Mas mais do que isso, queremos também viver uma vida de obediência, uma vida de amor. Uma relação de amor e de entrega a Ti. Abençoa não somente a mim e a minha família, mas, Senhor, lhe peço por cada ouvinte, por cada telespectador, né? Cada membro da rede social, do Facebook que está nos ouvindo, aqueles que ouvirão depois de gravado essa mensagem, que todos sejam abençoados, acarinhados e acalentados por Ti. Que possamos nos abrigar nos Teus braços de amor e sentir a paz e o conforto que só Tu podes nos dar. São as bênçãos que pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outros também. Passe para outros amigos, familiares. E esperamos você no próximo sábado, no mesmo horário, pelo nosso Facebook ou do Facebook do Joe. Esperamos você. Que Deus te abençoe. Um bom restante de sábado na companhia do Senhor Jesus. Amém.